É isso aí, galera! Pode se ajeitar no sofá, na poltrona, na cama, onde você quiser, na academia, no carro. O que importa é você ficar bem confortável, porque o Gazeta Esportiva tá com tudo hoje. Você aí que tá assistindo na padaria, você pede mais um cafezinho, pede um pãozinho na chapa para acompanhar todas as notícias com a gente. E olha só quem tá por aqui hoje! Ele, o meu xerifão preferido, Osmar Garrafa! Fala, galera! Vamos, mesa redonda! Eu tô com saudade de você, viu? Eu tava, você não. Eu tava com saudade de você. Muita saudade. Eu Cadê tava com o- saudade de você. E a gente tava com muitas saudades dele, o tetracampeão Paulo Sérgio. Aê, boa noite, Gente, ele foi pra Índia, pra Calcutá. Você é a primeira Não, pessoa eu fui que pra Chennai. Chennai. Calcutá tá mais no norte, Tá. Chennai tá no sul. Entendi. Né? Então, é uma população de 1,4 bilhão. Gazeta Esportiva é cultura. Bilhão. É a primeira pessoa que eu conheço que foi pra Índia, eu acho. Você já foi pra É Índia? interessante Ah, a aqui, cidade, pra é Índia, interessante. E esse Interessante relógio? o Esse país. relógio não fala português, fala? E foi na. Fala. Veio na Fala. verba. Você veio na verba, hein? Vem no bichinho! Vem no bicho! O Tetra foi pra Índia jogar, não é? Um jogo lá Foi um jogo. dos Tetras. Quero agradecer o David e o Ximenes também, que nós tivemos um tempo lá muito legal. Ronaldinho Gaúcho, Eu vi. Rivaldo, Dunga, Muita uma resenha. seleção legal, Muita hein? resenha boa, Dá pra né? colocar aí contra alguns times aí na eu acho eliminatória. fácil. Nosso time da Gazeta, vai tomar... Não, mas nosso time é bom, hein? O Paulo tem uns amigos enjoados, velho. Você pensa o quê? os amigos enjoados. Nós somos amigos do Paulo também, que é Ele isso? bateu bola com o Ronaldinho que Gaúcho. é meu. isso, Ele tá jogando bem ainda? Tá. Tem moral, tem Fã do moral. Ronaldinho Gaúcho. Hoje a gente vai falar sobre a derrota do Corinthians na estreia da Copa Sul-Americana. Pois é. Aí. Tem ainda a vitória do São Paulo na Libertadores. E só uma pessoa acertou o palpitômetro. Quem? Só Quem? uma. Você vai ver quem é. Ah. E o Palmeiras joga logo mais. Marina Buffon e José Paz vão trazer tudo dos dois rivais pra gente. Já estão lá posicionados. No Santos, você aí de casa vai saber como é que tá a recuperação do Neymar. Uma informação bastante importante sobre a decisão de quando ele voltará a campo. Olha o Salazar lá posicionado. Então, turminha, tudo isso e muito mais depois dessas dicas. Segura! De volta por aqui, pessoal. A gente começa o Gazeta Esportiva de hoje falando sobre a derrota do Corinthians em casa na estreia da Copa Sul-Americana. Olha como foi. O Coringão estreou na Sul-Americana cometendo os mesmos erros da pré-Libertadores. Saber jogar os campeonatos internacionais seria essencial para a gente não sair derrotado e buscar o resultado que a gente quer. A gente tem que entender que o juiz não vai parar o jogo a todo momento, a gente tem que entender que vai ter hora que os caras vão sentar a porrada e ele não vai dar falta, então acho que o aprender seria mais isso aí. Aos 5 minutos, o jogo já estava 1-0 para o Huracán da Argentina, do atacante Sequeira. A noite seria dele. De novo, a maldita bola aérea atormentando o Corinthians. Sabia da bola parada dele, sabia que era uma boa bola parada, tinha uma batida boa ali no primeiro pau. A gente trabalhou para isso e a gente acabou sofrendo gol. Triangulação certinha, com direito a passe perfeito para Yuri Alberto. Quase um empate. Que veio aos 12 minutos, quando o cruzamento do Carrilho virou assistência e o primeiro gol da vida do Ranieri pelo Timão. 1-1. Então na minha carreira eu nunca passei um ano sem fazer gols e ano passado, acho que eu gastei tudo em 2023, que eu fiz 4 gols. Romero, substituto de Garro, tentou de cabeça. E olha o Sequeira aí de novo, gente, querendo aprontar mais uma. Apoiando muito bem pela direita, Carrilho enfiou outra bola na medida pro Yuri. Ranieri gostou desse negócio de fazer gol. Não é toda hora também, né? Mas quando pinta um presentaço desse, fica fácil. Infelicidade do Gustavo Henrique. E não é que o Sequeira meteu mais uma pra dentro. 2-1, Huracán. O
cara tava inspirado, Sequeira, sempre ele, mas dessa vez, já no segundo tempo, foi pego em impedimento. Por um pezinho, flagrado pelo VAR. Então baixou o Rei Pelé no príncipe holandês Memphis Depay, de trás do meio-campo. Que jogada! De média distância também não deu. A derrota em casa não estava nos planos do professor Ramon Dias, que de cara se complica no grupo C. Me preocupa que el equipo no pudo generar fútbol. Más allá de lo táctico, de que también puede ser que hayamos errado nosotros, que hayamos equivocado en algunas cosas. El problema más grande fuimos nosotros, que no pudimos generar fútbol de lo que venía haciendo Corinthians en este último período. Es una lástima, yo estoy con mucha rabia. Que venha então o América de Cali, terça que vem, fora de casa. Time colombiano que venceu ontem por 3-1 o Racing lá no Uruguai. Mas antes, no sábado, tem o Vasco pelo Brasileirão na Neoquímica. A prioridade é o próximo jogo. No podemos, sí, lo dejamos recuperar para el partido de esta Copa, porque queríamos tener un buen arranque. Salió bien contra un equipo difícil allá, pero ahora realmente tenemos que jugar porque el Brasileirão también es muy importante. Vamos a jugar con todo lo mejor que tenemos. Muito bem, eu queria saber do Paulo Sérgio, do xerifão Osmar Garrafa, no que esse resultado vai impactar no Corinthians daqui para frente. Ou se tudo bem, não tem impacto nenhum. Bom, eu creio que o Paulistão é uma coisa. Começa agora a temporada do Corinthians. Começa agora a temporada. Até porque nós vimos que os mesmos erros individuais do ano passado, do começo do ano passado, começaram a existir. Não pode um zagueiro cabecear uma bola para dentro da área. Tem tanto lugar para cabecear, Gustavo. Cabeceia para lateral. E bola parada, como foi o Donelli falou, foi treinado. 2 jogadores na área ali para ir de encontro à bola. O jogador do Huracán fez gol até agora. Contra o Corinthians, desencantou. Então tem que mudar esse Corinthians. A postura desse Corinthians tem que mudar. Agora, não pode ficar... Olha o gol, não pode. Sozinho de cabeça. Não pode tomar os gols desses. Ó, tá vendo de onde sai o gol do Corinthians? Pelo lado direito, com o Carrilho. Era o ponto forte do Corinthians no jogo. Eu tô falando isso já de início para dizer o quê? Para dizer que ontem o Ramon se lambuzou todo novamente, não é? O Ramon conseguiu destruir taticamente o Corinthians, porque ele não tinha o Garro, ele joga com 3 no meio, mais o Romero e 2 lá na frente. Aí ele vira, né? Com derrota, vai fazer a alteração, você espera o quê? Vai pôr o Coronado, um armador com 2 atacantes, né? Não mexe muito na estrutura do time e põe qualidade no meio campo. Não, ele coloca o Vinícius, que é carta fora do baralho, Paulo. Todo mundo sabe que o Vinícius não quer ficar no Corinthians, já deve ter encaminhado uma outra proposta. O Giovani já deve ter encaminhado uma proposta com algum outro clube, não quis renovar, estava afastado e de repente o Ramon ressuscita o Giovani e coloca mais um atacante e o time ficou completamente perdido. Aí ele tira, com essa alteração, né, e as alterações que ele fez, ele tira a única coisa que ele tinha de bom no time, que era o Carrídio pela direita, com a passagem do Mateuzinho, ele traz o Carrídio para o meio campo. Não é? Então, ou foi seja... o erro, né, Gá? Foi o erro, por quê? Porque o Carrídio, ele não marca como o Martínez, ele não marca como o Ranieri, então ele deixa muitos espaços, tanto é que no segundo tempo ele errou muitos espaços e errou muitos lances do setor do meio campo. Aí contra-golpe. Mas você tinha, o que era de melhor ali, havia uma avenida, o Carrinho tava, o Corinthians era forte pelo aquele lado, ele consegue, ele não põe criação no meio campo, põe um jogador que está fora dos planos, deixa o Coronado, que é o substituto imediato do Garro. Não entrou bem, hein? Não entrou bem, mas nem sei se poderia resolver, Paulo, mas ele é o que o Corinthians tem, né? É a opção pro Garro. Você tem que dar
dar o quê? ali, né? Minutagem para ele. Minutagem. Se você vê que não vai funcionar, você tira. Mas você é esse jogador que vai ter que ser o cérebro do Corinthians. Não, ele coloca o garoto que está fora do baralho. Está fora do baralho. Mexe no Carrilho. Além das outras questões que o Paulo, que os jogadores também têm culpa. O seu Memphis, não dá para disputar a Copa Libertadores Sul-Americana com essa vontade, com essa tiriça Muito que ele pouco, tem. muito né, Paulo? pouco, muito tem pouco. que encostar. Sim. É futebol. Tem Não, que ter, e outra ter a coisa, pegada. Perdeu a bola? Volta. Pelo menos dá um carrinho, mostra que você tá. Perdi a bola, voltava andando. Isso aí não dá. No Corinthians não dá. Entendeu? A torcida perde a paciência. Então, os jogadores também têm a sua parcela de culpa. Mas o Ramon Dias, sinceramente, ele está devendo e ele demonstra toda vez que a gente precisa, né, observar o Ramon trabalhando no banco de reservas, ele apresenta essas fragilidades. E o Paulo foi preciso. Ele foi preciso. A temporada começa agora. O Paulista teve um ingrediente à parte, Michele, que foi Corinthians e Palmeiras. Sim. Isso engrandece o Campeonato Paulista, o regional. Ok, ganhou como tinha que ganhar, com participação da torcida. Memphis pisou na bola, tá tudo certo. Tudo bem, mas agora tem que começar a jogar as outras competições. Você não pode jogar também. a Libertadores, ô Memphis. Alguém precisa apresentar a Libertadores ou o Campeonato Sul-Americano pro Memphis. Porque o holandês tá ali, dá um tapinha pra cá. Não, e tapinha trazer pra a memória lá. também a temporada do Palmeiras no ano passado. Ganhou o Paulista, mas depois as críticas começaram em cima da equipe que não ganhou mais nada. É claro que o Silvestre tem mais repercussão da derrota do Corinthians na Neoquímica Arena. Boa noite, Silver. O tropeço de ontem acabou com uma longa sequência em casa, não é mesmo? É verdade, Michele, tudo bem por aí? Um beijão para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Corinthians estava invicto na Neoquímica desde agosto do ano passado, quando perdeu para o Bragantino, para o Red Bull. De lá para cá tinham sido, nesse período de invencibilidade, 23 jogos com 19 vitórias, 4 empates, perdeu para o Huracan, se complicou no grupo C da Copa Sul-Americana, mas eu queria trazer aqui um destaque interessante em relação à torcida do Corinthians. Primeiro as organizadas, que foram punidas até o final do ano. As principais organizadas do Corinthians pelo uso do sinalizador na final do Campeonato Paulista, segundo jogo. Até o final do ano, nos eventos aqui do Estado de São Paulo, Neoquímica e outros estádios do Estado de São Paulo, jurisdição da Federação Paulista, as organizadas não podem usar as camisas, bandeira já não pode mesmo, instrumentos e faixas. Mas os caras são geniais, deram um drible na justiça. Até acho que essa punição é muito exagerada e vai ser reduzida, porque as torcidas têm muita influência política e até respaldo jurídico, vão recorrer. Mas o que os caras fizeram ontem? A Gaviões, por exemplo, o uniforme é preto, né? Eles usaram um uniforme preto também, só não tem o emblema da Gaviões. A camisa 12, camisa branca, com o emblema do Corinthians e não da camisa 12. O pessoal da Pavilhão 9, que usa aquele clássico clichê do presidiário, usaram a mesma camisa, sem o emblema da torcida. Então o jeitinho das torcidas poderem manter pelo menos o formato ali na arquibancada que estava lotada ontem atrás do gol. Por falar em lotação da Neoquímica Arena, mais um recorde quebrado, já são 30 jogos consecutivos com público na Neoquímica, acima de 40 mil pessoas, uma marca impressionante. No ano, o Corinthians tem já 500 mil torcedores frequentando o estádio em dia de jogo, média de 44 mil por partida na Neoquímica Arena. São números da torcida corintiana realmente fiel, que empurrou ontem, ameaçou uma vaiazinha no final do jogo, mas teve que colocar o rabinho no meio das pernas, não deu para o Corinthians, que se complicou um pouco nesse grupo. Um grupo que tem o América de Cali já como líder, ganhou ontem, fora de casa contra o Racing no Uruguai, e será o próximo adversário do Corinthians. Lembrando que na Sul-Americana somente o campeão de cada grupo avança para o mata-mata. Quem ficar em segundo lugar vai disputar uma repescagem com terceiros eliminados da fase de grupos da Libertadores da América. Então o Corinthians já tem uma parada difícil contra o América de Cali fora, um time forte, torcida também muito pesada, estádio vai estar lotado. O Corinthians vai ter que ganhar, por exemplo, ou pelo menos não perder esse jogo, ganhar do Racing fora de casa. A situação já se complica e a sequência de jogos continua muito puxada. O Corinthians já está no limite físico nesse início de temporada, com pré-Libertadores, Campeonato Paulista, jogadores baleados. Tem jogo sábado na Neoquímica Arena pelo Brasileirão contra o Vasco da Gama. Depois, na terça, é o América de Cali fora pela Sul-Americana. E no outro sábado, o derby. Reencontro de Corinthians e Palmeiras. O jogo é mando do Verdão. A partida será em Barueri. Para o jogo de sábado,
contra o Vasco da Gama. O Angileri, que foi desfalque ontem com desconforto muscular, um probleminha na coxa, talvez retorne à lateral esquerda. O Hugo Souza, goleiro, continua de fora, também com problema muscular, provavelmente umas 3 semanas a 4 no máximo, essa é a tendência. E sobre o Garro, eu falo daqui a pouquinho na minha próxima participação aqui no programa, Michele. Valeu, Silvio. Michele, deixa eu me aprofundar um pouquinho mais no que disse o Silvestre aqui sobre o grupo, né? Ele traz a informação importante que na Sul-Americana só se classifica um. Então, a classificação a gente mostrou aí. O América de Cali é o líder com 3, o Huracan com 3. E a próxima rodada, Paulo, marca o Huracan com o Racing na Argentina. Sim. Qual a tendência? Huracan ganha. Faz 6 pontos. O Corinthians vai pegar o América de Cali. Se perde lá fica o América de Cali com 6, o Huracan com 6, Corinthians e o Racing com 0. Aí? E só se classifica um. E aí? Então? E aí, continuando a falar do Corinthians, vamos ver a tabela? Ali que o Garrafa tinha comentado da tabela, o Corinthians pode até ficar em último, né? Ele É uma tendência, e só classifica um, Michele. Só classifica um, porque o Cali, ele já abre como líder com 3 pontos, olha lá. O Huracan, 3 pontos. Corinthians 0, Racing 0. Corinthians e Racing serão visitantes. Natural, o Corinthians vai ter que ganhar do Cali lá? Difícil, vamos supor que se o Cali bate no Corinthians lá, o Huracan bate no Racing, que é a tendência, Corinthians com 2 jogos, Corinthians 0, Racing 0, América com 6, Huracan com 6, e aí para buscar, Paulo, é uma complicação. E olha a sequência do Corinthians para você também complementar. O Corinthians tem, antes do América de Cali, na Colômbia, tem o Vasco pelo Brasileiro. Que ganhou do Santos ou seja, e o Corinthians estreou com empate com o Bahia. E depois ele vai a Cali na Colômbia e depois tem quem? No sábado, Palmeiras, clássico. Então, Ramon, pode começar a se coçar, fi. A questão é dos jogadores se conscientizarem, né? Na realidade, como eu falei no início, o campeonato, a temporada começa agora. Não adianta ficar pensando que ganhou o título, é festa, beleza, foi importante. Já passou, né? Mas agora é pensar no próximo, agora acabou. Pensar na próxima competição. E tem muito mais do que isso, os jogadores precisam também ver a recuperação. Tem que ver a recuperação, e não pode ficar andando pra lá, pra cá, fazendo um monte de coisa, não. Tem que pensar agora, porque, como o Garrafa mencionou aqui, são os jogos importantes que tem aí. E o Garro já vai ficar fora um tempo. E o Igor Coronado também tem que se animar, viu, Igor? Vamos, se anima aí, filho. O técnico tem que dar minutagem pra ele, tudo né, bem, Paulo? mas o jogador também precisa o cara falar que quer jogar, mostrar. Aí entra. O cara pra jogar 12 minutos, tudo bem, mas entra e também não demonstra. Isso que o Paulo tá falando, depois o Silvestre vai falar como é que tá a recuperação dos jogadores do Corinthians na próxima entrada dele, tá bom? Aí a gente vai comentar direitinho. Muito bom. Mas hoje tem Palmeiras em campo pela Libertadores. O Verdão já tá escalado e quem vai trazer os titulares pra gente é o José Paes. Boa noite, Zé. Boa noite, Mi, para você, para todo mundo que está acompanhando aí a edição de hoje do Gazeta Esportiva. Pois é, Palmeiras estreia daqui a pouquinho na Conmebol Libertadores, às 19 horas, contra o Sporting Cristal, lá no Peru, em Lima, capital do Peru. E o técnico Abel Ferreira já escalou o time, e com novidades, hein? Na tela, para vocês acompanharem aí comigo, o Everton no gol, uma linha com 3 zagueiros, Gustavo Gomes voltando à equipe, juntamente ali com Bruno Fux. E também o Mikael, no meio de campo, Emiliano Martinez, também o Lucas Evangelista, de um lado Facundo, do outro Piquerez e Felipe Anderson como meia, já que o Rafael Veiga nem viajou, poupado aí por causa de um problema nas costas. E lá na frente, Estevão e Vitor Roque. Este o Palmeiras definido, escalado, grupo G, primeira rodada para o Palmeiras. Esse grupo já teve um jogo entre Cerro e Bolívar na última terça-feira. O Cerro ganhou por 4-2, ou seja, o Palmeiras precisa vencer para ficar pertinho do Cerro. Aliás, o Cerro é o próximo adversário do Palmeiras na próxima rodada, semana que vem, aqui no Allianz Parque. Allianz Parque que não terá capacidade máxima para esse jogo, porque teremos um palco, uma estrutura de palco atrás do Gol Norte, porque no dia 11 e também no dia 12 teremos shows do Gilberto Gil lá no Allianz Parque. Então o Palmeiras estreando aí nessa competição, buscando o tetracampeonato e com mudanças importantes,
Gustavo Gomes aí retornando, por exemplo, a essa equipe. O Sporting Cristal vem de um bom momento lá no Campeonato Peruano, viu? Venceu por 5-0 o Binacional recentemente, o Palmeiras vindo aí de uma perda de título estadual para o Corinthians, de uma estreia que poderia ter sido melhor no Campeonato Brasileiro diante do Botafogo, um 0-0 em casa. Então a curiosidade é muito grande para ver como que o Palmeiras vai se portar nessa estreia na principal competição aqui do nosso continente. Devolvo para vocês poderem comentar esse Verdão aí, Michele. Gostaram ou não? Beijo grande para vocês. Beijo, Zé. Brigadão. Diga, Garrafa. Então, ô Paulo, é jogo pro Palmeiras dar uma resposta. O torcedor tá esperando a resposta. Não adianta só o pedido de desculpas do Abel lá, que foi legal. Ó, torcida, falei bobagem, tava de cabeça quente. As desculpas foram aceitas por tudo que o Abel fez no Palmeiras. Mas o torcedor quer uma resposta dentro de campo. E tô até que otimista pra estreia, Michele. Tô otimista, porque o Palmeiras é um time que tem casca de Libertadores, sabe jogar essa competição. Não é jogo dos mais fáceis, não. E não é só o Palmeiras que precisa dar resposta, Paula. O Paulo até me perguntava aqui sobre ele, sobre o Vitor Roque. Já deu, né? A coisa é meio rápida por aqui, né, Paulo? Anderson. Ah, mas tudo bem. Não, o Vitor Roque chegou aí badalado e tal, até agora nenhum gol, né, Paulo? Não, eu já falei do Vitor Roque. Calma, espera, calma, tranquilidade para colocar esse jogador para jogar também, mas aí colocaram, são 4 jogos, não tem nenhum gol. Um atacante. Calma, aí Paulo. Aí o Flávio Lopes tá lá, só esperando a oportunidade dele para fazer gol. Não é calma. A torcida quer gol, a torcida quer resultado. Gente, e esse jogo de hoje é muito importante. Inclusive tem o palpitômetro aí depois, Bora, né? Eu quero saber o que vocês acharam também dele ter escalado um lateral direito de ofício. Agora, vamos falando aqui enquanto a gente faz o palpitômetro. Eu acho que quanto menos você inventar, melhor, né? Você inventar, melhor. Ele traz novamente, provavelmente, dentro da escalação do Zé, os 3 zagueiros, mas é uma formação nova, com o Mikael, o Fux e também o Gomes. O Gomes não é mais o Gomes. O Gomes é o Gomes, gente. Sim. Em competição desse tamanho, você tem que ter o cara experiente, o cara que não vai tremer, né? O cara que conhece o futebol, tem o Piqueires ali pela esquerda. Eu acho que é por aí. É um Palmeiras forte, sim. O jogo é complicado. E vou um pouquinho mais além. Até trazer um empate de lá, Paulo, não é um mau resultado. Mas o Palmeiras, ele costuma ir bem em primeira fase de Libertadores. Mandaram o Rony embora, né? Agora colocaram o Facundo lá pro lado esquerdo. Já não deu certo, já vai pro lado direito. Já tá lá pelo lado direito. E o Rony fazendo gol no Galo. E o Rony tá lá fazendo gol. Tá lá fazendo gol. Eu tô muito feliz por ele. Eu também. Ele já chegou fazendo gol. Era jogador importante. É que nem você ficou esses dias fora, tava com uma saudade danada da jogador gente. Importante. Hoje na redação só tava assim, querendo ficar perto da gente, matar a saudade. Você tá com saudade. Eu vou cometer uma inconfidência aqui, diretor. Não dá essa moral, não. Eu vou falar uma coisa aqui pra você. Põe a música do palpitômetro. Que eu vou falar uma coisa pra quem tá em casa. Um bastidor. Ai, meu Deus do céu. Opa! Gente, esses meninos são tão cheirosos. Eles estão tão perfumados. Eles estão tão... Nossa, sério, dá vontade de queijo em você. Eles são uma delícia. A quinta série, eles estão muito cheirosos. Como é bom trabalhar com gente gostosa, assim. Gostosa no bom sentido, né? Tudo perfume, né? Nossa, muito fofos. Tem palpitômetro no Gazeta Esportiva. Eu quero saber do xerifão. Do Mesa Redonda, Osmar Garrafa, qual vai ser o placar hoje? Não vou nem na borra hoje. Eu vou dentro da avaliação que eu fiz. Acho que o empate é um bom resultado. 1-1, gol do Vitor Roque, Palmeiras... Vitor Roque vai fazer gol? Retoma o caminho, 1-1, bom resultado lá com o gol de Vitor Roque. Isso é retomar caminho? Eu acho que trazer um empate na estreia da Libertadores, fora de casa, com o gol do Vitor Roque, não é mau resultado não, Michele. Que perfume é esse que você tá usando? Tem os meus segredos, Michele. Nossa, Garrafa! E agora, Paulo Sérgio? Então, hoje eu tava correndo lá com o vizinho, ele é palmeirense, né? Palmeirense. Você corre todo dia ele vai, tá lá. Todo dia você posta. Você corre rapidamente. O Paulo corre uma vez na segunda-feira, ele e o amigo dele com 4 camisas jogando garrafinha de água. Aí ele pega a garrafinha de água, 50 metros, espirra, aí faz a foto e tal. Aí ele mais 50 metros, espirra, troca a camisa e tal. Aí vai postando todo dia. Ele corre uma vez só. Posso continuar? Pode. Posso continuar? Então, e ele falou que ia ser 2-1 o vizinho? O Sport. Como é que chama? Ele palmeirense. Como é que ele... como ele chama? O Roger. Aí eu venho pra redação, Felipe, palmeirense. Mas é zica inversa. O Carvalho? É a zica inversa. Ele falou
2x1 pro Sport. Então é 2x1 pro Sport. Vou pro 2x1 pro Sport. É a zica invertida que eles fazem. É? Então Eles falam eu vou fazer o papel de quem tá acreditando no Palmeiras, quem tá acreditando no Vitor Roque, quem tá acreditando no Rafael Veiga. É 2x0 Palmeiras! Quem não joga o Veiga? Por quê? Não vou, é verdade, mas ele vai jogar. Mas mesmo com Ele vai jogar. sem Veiga, você vai continuar 2x0? Vai ser 2x0. Mas não pode entrar no segundo tempo, diretor? Ele nem viajou, ele não pode entrar no segundo tempo. Nem viajou, agora vai perder. Não viajou. Zé Paz, por que o Veiga não viajou, Zé Paz? E o seu palpite? Tá machucado? O Veiga teve um problema, né? O Veiga teve um problema nas costas, acabou não viajando, um problema no jogo contra o Botafogo, não foi. Vai ser 2x1 Palmeiras, Michele. 2x1 Palmeiras, eu já vi esse jogo aí. Ô, Zé! Fala, Zezinho. É 2x1 pro Palmeiras ou é 2x0 pro Palmeiras? Esse aí, Michele, já vai meter também um porta-retrato do Abel. Eu tô achando. Assim, eu tô começando a observar. Eu quero observar com mais detalhes. Qual que é o seu perfume, Paulo? Eu tô achando que já o Zé vai meter os meus segredos. Esses Isso aí. Fala qual que é o avanço? Chegou a vez do Santos no Gazeta Esportiva. Salazar tá na tela e vai falar com a gente. Boa noite, Salazar. Qual é a novidade sobre o Neymar, hein? Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Olha, Michele, a novidade, na verdade, é a gente comentar essa mudança de clima e de ambiente para o Neymar e assim, de uma maneira tão rápida, né? Bom, a gente está aí há pouco mais de 2 meses do dia que o Neymar reestreou pelo Santos. Todo mundo lembra da euforia que o Neymar causou, todo mundo torcendo pelo Neymar, todo mundo feliz com o retorno do Neymar. Ele saiu de campo ali dando entrevista também, com um sorriso na cara, e ficou uma grande expectativa. 2 meses depois, o clima é completamente diferente. Já faz 1 mês que o Neymar não entra em campo, não joga uma partida, e agora, depois das primeiras críticas, principalmente ao que ele tem, na maneira como ele tem aparecido fora de campo, enquanto faz um tratamento da coxa, o Neymar começa a revelar um certo incômodo com o que estão falando dele. Dá uma olhada nas postagens que ele fez ontem no Instagram, dá uma olhada. Ele treinando lá no CT Pelé, e ele mandou: a felicidade incomoda demais. Depois ele fez outro post: sigo me recuperando e trabalhando. E para fechar ele escreveu: trabalhe duro e em silêncio para que seu sucesso faça barulho. Ele que também esteve envolvido essa semana numa discussão pública com o Craque Neto, ex-jogador do Corinthians, apresentador e comentarista da Bandeirantes, da Rádio Craque Neto. Enfim, o Neymar em muito pouco tempo levou toda aquela euforia a algumas críticas e pela primeira vez ele começa a revelar um certo incômodo com essa situação. E um outro ponto em cima disso é de que ele de novo deve desfalcar o Santos no domingo contra o Bahia na Vila Belmiro pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aí uma informação de bastidores para vocês. O Neymar trabalha com o Santos, claro, com o departamento médico, físico e tudo mais do Santos, mas ele também tem o staff dele, né, de fisioterapeutas, preparador físico e tudo mais. E a informação que eu tenho é de que a avaliação desse staff é determinante para chegarmos para o Santos chegar a uma solução ou a uma definição de quando o Neymar vai jogar. O Santos e o staff do Neymar conversam e trabalham juntos. Mas a informação é, se o staff do Neymar, conversando com o Neymar, entender que ele não deve voltar, por exemplo, agora, mesmo que o Santos quisesse, mesmo que o Caxias fale, não, eu vou levar ele para o jogo e vou relacionar e vou pôr para jogar alguns minutos, não. Isso não vai acontecer. O staff do Santos, o staff do Neymar precisa concordar que é o momento dele voltar. E a cautela está sendo lá em 200%. Não adianta, eles não querem saber se o Neymar já está bom. Eles querem que o Neymar esteja 100% bom, sem um risco quase zero de lesão, com toda a cautela do mundo. E é o staff que vai definir isso, não é a comissão técnica do Santos. Essa é a informação que eu passo para vocês. Agora vamos aguardar para entender quando que o Neymar vai voltar a jogar bola. Beleza, Salazar. E aí, Paulo, com você como sabe que, atleta?
se eu fosse o Neymar, nem no jogo do Corinthians ia. Não ficava no banco. Naquele jogo que ele ficou no banco. Ficar no banco pra quê? Só causou expectativa. Só causou polêmica. Então, pra voltar, tem que voltar 100%. Isso é um diálogo que nem deveria existir. Até porque o Neymar tem hoje um staff tem o staff lá dele e tal. Então, pô, conversa antes, fala antes. Entra no circuito antes, não precisa chegar agora pra falar isso. Então, assim, não tá legal, né? Eu fui um dos que defendia a volta do Neymar, achei muito interessante pro futebol brasileiro. É muito legal, mas o comportamento do Neymar, e eu não tenho nada a ver com a vida particular de ninguém, mas o comportamento do Neymar não tem sido correto, pelo menos no sentido de mais transparência com o torcedor do Santos, né? Transparência com o torcedor do Santos, porque aquela história do Carnaval não colou, Michele. Ninguém tem a garantia de que se o Neymar não tivesse ido no Carnaval, ele pudesse jogar ou não. É claro que não, a gente não sabe disso, mas demonstrar pelo menos o empenho, porque quando o Neymar volta, eu disse aqui, o Neymar ele abriu mão de uma outra fortuna, ele tinha mais 6 meses de contrato, era outra fortuna que ele faria em 6 meses e lá jogaria mais 2 jogos, teria mais uma fortuna entre tantas que ele já tem. Quando ele abre mão dessa fortuna, eu falei, pô, o Neymar tá focado mesmo, vai querer trabalhar para a Copa do Mundo. Aí chega o Santos no momento importante, ele vai para o Carnaval, fica de fora, aparece no banco de reservas, mas não vai jogar. Agora tem essa história do staff. O Paulo é um ex-atleta, sabe? Em se confirmando essa informação do Neymar, me preocupa muito, né? Espera um pouquinho. Então quem manda lá é a comissão técnica do Santos ou é o staff do Neymar? Se for o staff do Neymar, o Caixinha tem que entregar o boné e ir embora. Aí tem que pôr o pai do Neymar, o técnico do Neymar, para treinar o Santos, né? Então, são coisas... o casamento parece que não tá, pra mim, não tá fechando mais. Outra coisa, né, Garrafa? 1 ano e meio para uma Copa do Mundo. 1 ano e meio para uma Copa do Mundo tem que se abdicar de muita coisa. Ainda mais ele, claro, que tá esperando esse foco, momento. Aquela vontade, né? Tá esperando aquilo. Até porque, quando você tem uma lesão no músculo, o que você tem que fazer? Tratamento. Repouso. Mas repouso assim, que não dá nem pra andar no Carnaval? Não tem que ficar andando, não tem que ficar andando. Você tem que ficar fazendo tratamento. Você tem que ficar fazendo tratamento. E quando vai exigir do músculo, aí sim você faz um treino um pouquinho mais forte aqui e ali. O técnico Luiz Ubeldia pode respirar aliviado. O tricampeão continental São Paulo estreou com vitória na Copa Libertadores lá na Argentina. Bora conferir. Talleres e São Paulo se enfrentaram em Córdoba, na Argentina, pela estreia da Libertadores. O jogo foi morno, com poucas chances para os dois lados, até que o Caleri abriu o placar para espantar a má fase. Mas espantou nada, né? Afinal, o VAR pegou impedimento na origem do lance. Que zica, hein, Caleri? Depois disso, o tricolor só foi levar algum perigo no segundo tempo com esse cabeceio do Arboleda, mas ficou no quase. Do outro lado, o Talleres só chegava quando o tricolor dava espaço, mas nada muito perigoso. E quando tudo se encaminhava para o empate, o Alisson resolveu arriscar de fora da área e contou com uma ajudinha do goleiro Herrera para definir o marcador. São Paulo 1-0, placar final. El desempeño fue correcto dentro de lo difícil que es jugar acá en Argentina, de lo difícil que es jugar contra Talleres, que tiene un proyecto, un modelo de juego más que claro ya hace años. La mayoría de los entrenadores que han pasado por aquí siempre han andado bien y tiene buenos jugadores, buenos entrenadores, buen proyecto. Entonces no es fácil jugar aquí, mucho menos ganar. E aí? Ganhou. E ganhou. Não é fácil jogar lá, futebol é resultado, Paulo. O resultado é importante, importantíssimo. Eu disse ontem aqui, na terça-feira no Gazeta Esportiva, que a semana seria decisiva para o São Paulo e o resultado aconteceu. Zubeldia, né? Em função do Zubeldia, porque se perde lá e depois vai enfrentar o Galo em BH, não vem com outro resultado, depois da estreia desastrosa contra o Sport, seria difícil segurar. Então, em termos de resultado, foi bom. Mas desempenho, com a ajuda do goleirão, inclusive saiu o gol do Alisson aí, né, Paulo? O goleirão deu uma colaborada, né? Até no início do jogo, eu achei que o São Paulo foi bem. O Alisson chegando bem, o Oscar
tentando ali pelo lado esquerdo, junto com o Ferreirinha. O gol do Caleri, né? Pô, eu ia ficar contente, né? Se o Caleri fizesse aquele gol, fazer um tempo que ele não faz gols. Mas o São Paulo jogou para conquistar o resultado positivo. E parabenizar o Alisson aí, porque é um jogador que era muito defensivo e é um jogador que está chegando mais. Está criando oportunidades na frente, está buscando, está com moral, né? O jogador, quando está com moral, é outra coisa, né? E olha só que teve acerto no palpitômetro do jogo do São Paulo. Só um ser de luz acertou. Vamos ver? Aê! Aê! Falei no carro 0 km. Parabéns pra mim. Como diz a tia Leila. Parabéns pra mim. 10. Ai, vocês não viram que eu acertei o palpite? Mas você sabe, esse resultado para o São Paulo foi muito importante. O Garrafa mencionou aqui... Foi importante para o Zubeldia respirar. E fora isso, na tabela também. Até porque quando o Garrafa mencionou sobre o Corinthians, a primeira derrota, depois pega times importantes, o São Paulo também. Pega times importantes depois e sai com um bom resultado, é importante porque se classificam 2, né? Na Libertadores se classificam 2. Então já é diferente do que na Sul-Americana. Bom, e agora a gente conversa mais um pouquinho sobre São Paulo com a Marina Buffon, que está no CT da Barra Funda. Má, boa noite. O que o Zubeldia comentou sobre as condições da dupla Lucas e Oscar? Olá, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva. Já vou falar do Lucas e do Oscar, tá? Eu sei que muita gente está querendo saber aí das condições físicas deles. Eu quase acertei o placar, hein, Mi? Falei 0-0, mas você ali, de fato, conquistou esse placar certo aí ontem com esse 1-0, resultado importantíssimo, como vocês estavam discutindo. Vamos ouvir mais um pouquinho o Luiz Zubeldia, que ganhou uma sobrevida aí no cargo depois desse placar. O desempenho não foi tão bom, mas olha só o que ele falou sobre a competição Libertadores. Olha só. En Copa Libertadores es un poco de rendimiento y un poco de contundencia. No tenés muchas oportunidades para sumar. Ganar de visitantes saben todos que es muy difícil. Últimamente para los equipos de Brasil en Argentina no es tan sencillo. Me parece que nos llevamos un buen triunfo, pero no deja de ser un triunfo. Y faltan 5 partidos para seguir imponiéndonos en la zona. Tá aí então o Zubeldia falando sobre faltarem ainda 5 jogos, né, para essa fase de grupo terminar. Sim, ele está pensando nesse planejamento. Na semana que vem já tem jogo de novo da Libertadores, vai acontecer contra o Alianza Lima na quinta-feira no estádio do Morumbi. Alianza Lima que perdeu do Libertad na terça-feira. Então o grupo do São Paulo nesse momento tem 2 times, São Paulo e o Libertad, que venceram, empatados com 3 pontos. E aí o Alianza Lima, que é o próximo adversário, o Tajeres, sem pontuar ainda. Agora, o São Paulo, ao vencer lá, quebrou um tabu. Foram 4 jogos já disputados lá em Córdoba, na Argentina, no Mário Kempes, e o São Paulo ainda não havia vencido. Então, além do resultado dessa sobrevida ao Zubeldia, também um pouco mais de tranquilidade para trabalhar, tem esse tabu quebrado. Agora sim, falando de Lucas e Oscar, eu não sei se eu vou dar boas ou más notícias pro torcedor, viu, Michele? Porque, primeiro, o Lucas, Zubeldia foi bem enfático, não sabe o prazo de retorno do jogador aí que é tão importante para o time tricolor. O Lucas, que está fora de combate desde a semifinal contra o Palmeiras por conta de dores no joelho direito. Então já são mais de 25 dias aí, mais ou menos, que o Lucas está fora de combate, nem sequer está treinando com os companheiros. Agora, o Oscar, ontem, ele foi titular, jogou por 67 minutos. Tanto ele quanto o Zubeldia acabaram falando ali que era mais ou menos o que tinha sido planificado para ele, de 70 minutos mais ou menos. Mas o Oscar voltou a sentir lesão. O Oscar havia ficado de fora do empate sem gols com o Sport por conta de dores na coxa. Ele voltou a sentir essa lesão, é uma lesão que não é de grande gravidade, mas que inspira cuidados. Então ele vai ser avaliado diariamente para saber se ele vai estar à disposição ou não no domingo contra o Atlético Mineiro, lá no Mineirão, às 4 da tarde, pela segunda rodada do Brasileirão. Mas há uma tendência de que ele seja preservado, justamente pensando no jogo da semana que vem da Libertadores contra o Alianza Lima, tá certo? Então, assim, o Zubeldia vai ter que quebrar um pouco a cabeça para conseguir montar essa equipe sem o Lucas por mais um tempo e sem o Oscar, talvez, no final de semana. Há aí também uma expectativa para que o Lucas consiga jogar alguns minutos na Libertadores da semana que vem.
tá certo? Mas aí, resultado positivo para o São Paulo. Agora, amanhã volta a treinar aqui pensando no Brasileirão. Bom, quero saber do São Paulo, né? Então, eu tô aqui conversando com o Paulo Sérgio, né? Enquanto a Marina falava lá. E, assim, preocupa joelho, né, Paulo? Sim. Você tem experiência para falar, 25 dias. 25 dias. Nesse momento, estou torcendo muito para que o departamento médico do São Paulo, com os profissionais competentes que lá tem, que o próprio Lucas possam reencontrar o caminho, assim como o Garro também do lado do Corinthians. Porque joelho é complicado, né, Paulo? Além de ser complicado, de repente pode ser um caso de cirurgia. 25 dias, talvez estão fazendo tratamento conservador para ver se vale a pena. Elimina a porque uma cirurgia no joelho, você fica 8 meses parado. É isso aí. Então, é um jogador que faz falta ali pelo lado direito. O Cedric ali não é aquele jogador que é o Lucas. Então, as jogadas principais começam a sair pelo lado esquerdo com o Ferreirinha. É a estrela do time. O Oscar sempre cai ali pelo aquele lado. Então, o lado direito ali fica muito falho sem o Lucas. Meus queridos, eu quero só perguntar uma coisa para vocês. Ganhou São Paulo, tudo bem. Isso, né, deixa o clima um pouquinho ameno, mas eu quero saber, o Dorival é uma sombra de que tamanho? Qual o perigo que o Zubeldia está correndo? E se vocês fossem os dirigentes do São Paulo, vocês trocariam agora, neste momento, de treinador? Porque assim, é muito fácil falar quando perdeu, tem que trocar. Eu quero saber agora, hoje, vocês já iriam fazer a reunião com o Dorival, conversar e tirar o Zubeldia ou não? Ô, Mi, você sabe que eu sou contra esse negócio de ficar mudando o treinador. Sim. Eu sou contra, eu não gosto disso, até porque o treinador não perde sozinho. O treinador, muitas vezes, ele coloca ali para os atletas o que tem que fazer. Se os atletas não fazem aquilo que o treinador pediu para fazer, a culpa não é do treinador, são dos atletas. Então o Dorival hoje tem espaço em qualquer time. Qualquer um que começar em terceira, quarta, quinta rodada, vamos pensar em Dorival. Agora eu não trocaria, não. O primeiro nome de grandes clubes é o Dorival. É o Dorival. E assim, futebol, as direções não trocam assim, não, eu quero, acho que é esse aqui, não. Tudo é resultado, Michele. Sim. É triste que seja assim, mas é assim. Por exemplo, se o Zubeldia o São Paulo tivesse perdido ontem, né, depois da estreia ruim contra o Sport, perdido ontem, e vai que perde do Atlético, aí troca. Mas, tipo assim, pura e simplesmente, eu gosto do exemplo, eu gosto mais do Dorival, vou lá e troco. Não acontece assim, Michele. Então, eu acho que tem que ter tempo, o Zubeldia teve tempo e acho que está devendo. Mas, né, aí você tem que ter convicção no trabalho do treinador. E falando em troca de técnicos, o Fluminense acabou de anunciar o novo técnico, Renato Gaúcho. Acabou de anunciar o novo técnico. Então, vocês acham que vai dar certo no Fluminense? Eu acho que vai. Ele é no Rio, ele gosta de praia. Das opções que tinham para o Flu, eu acho que o Renato tem uma identidade muito grande com o torcedor do Fluminense, não é? O Renato estava a fim de ficar no Rio de Janeiro, acho que isso é importante, porque ofereceu, acho que foi o Cruzeiro, ofereceu uma bala, mais uma bala para o Renato ir treinar o Cruzeiro recentemente. O Renato pediu assim, em função lá da grana do presidente do Cruzeiro, mas pediu assim para não aceitar. E o presidente do Cruzeiro não aceitou mesmo a proposta dele. Quem que é o técnico da seleção? E aí ele, por muito menos... Brasileira, não tem ainda? Não tem. Ainda não tem? Não tem. Jesus, muito em breve, deverá ser anunciado. Você lembra que eu falei aqui, né? O Jorge, né? Não fala assim, Jesus deverá ser porque para salvar a seleção, né? A gente já fala assim porque a gente fica na esperança, né, Michele? Jorge Jesus. A gente fica na esperança, vai que não me ajuda, né? Bom, a gente volta a falar com o Silvestre. Silver, postei uma foto nossa de 2018, Silver. Você tava com o cabelo mais escuro. Você deve ter passado muito nervoso nesses últimos 8 anos, eu acho. Tá todo mundo curioso, Silver, para saber como é que tá o tratamento do Garro na Espanha, né? Você apurou alguma novidade pra gente? Você consegue fazer 200 coisas ao mesmo tempo. Você apresenta, produz, manda foto, tira barato, pelo amor, faz tudo, hein, mulher? Michele, sim, apurei algumas situações junto com outros colegas setoristas do Corinthians ontem, após a entrevista coletiva do Ramon Dias, na derrota do Timão na Sul-Americana. Falamos com, ali, de uma forma bem informal, com um dos preparadores físicos do Corinthians a respeito dessa ida do Rodrigo Garro para a Espanha. Rodrigo Garro está na Espanha durante toda essa semana, deve voltar no final de semana, fazendo um tratamento diferente, moderno, com um preparador físico, com um fisioterapeuta, espanhol, que trabalhou por um bom tempo no Atlético de Madrid, hoje tem uma clínica particular. E esse cara resolveu
num passado não tão distante assim, um problema semelhante de tendinite patelar, desse problema crônico, só que foi no Memphis Depay. Então, a partir dessa conversa interna tal, o Garro resolveu experimentar e o Corinthians está monitorando e por isso que ele foi para a Espanha, para tentar minimizar as dores, o inchaço. É um problema, como eu disse, crônico, que atrapalhou bastante o Garro no início dessa temporada, faltando na pré-temporada, em alguns jogos, desfalcando o Corinthians até em final, e agora ele está afastado por um tempo indeterminado. É difícil dizer quanto tempo ele vai ficar fora do time, porque depende muito da reação do organismo, de cada indivíduo, do joelho, se incha, se não incha, faz fisioterapia, tem que também fazer treinamento muscular, treinamento aeróbico para não perder a forma. Enfim, vai demorar um pouquinho, mas ele arriscou, foi lá para a Espanha tratar com esse especialista que tem uma técnica moderna. O Corinthians não fala o nome desse profissional, mas ele teria curado o Memphis Depay de um problema semelhante, que é a tal da tendinite patelar, que está tirando o sono do Rodrigo Garro e, por consequência, da torcida do Corinthians, da comissão técnica, porque quando o Garro não joga, o Coronado não é escalado, não dá conta do recado também, tá há tanto tempo aí também, nunca vingou para valer, e aí o Corinthians tem que mudar o esquema de jogo, colocando o Romero, o Memphis volta para compor o meio campo para fazer um pouquinho do que o Garro faria, e essa é a situação do Rodrigo Garro. O Ramon Dias falou a respeito da ausência do jogador corintiano, o cérebro do timão. No es justo ni para los hinchas, ni para el entrenador, ni para el jugador que tenga que jugar un partido y pararse. Así que le vamos a dar el tiempo necesario, me parece que eso hemos combinado con el club, darle el tiempo necesario para que se pueda recuperar y esté al 100%. Aparte es un jugador que lo necesitamos por la característica que tiene, cómo juega, y tuvimos que cambiar tácticamente también. Tuvimos que cambiar tácticamente, pero bueno, eso es parte del fútbol y de las características de los jugadores. Ontem quem entrou no lugar do Rodrigo Garro no início do jogo foi o Romero. Ele atuou até na ponta esquerda, fechando um pouquinho por dentro, mais para o lado esquerdo. Não deu muito certo, arriscou uma bola de cabeça na primeira etapa, foi substituído no segundo tempo pelo Thales Magno, que também não fez grandes coisas na etapa complementar, como praticamente todo o time do Corinthians. Para mim, salvou-se o Carrilho. Thales Magno é o artilheiro do Corinthians, foi o artilheiro do Corinthians no Campeonato Paulista, é reserva, mas é um bom jogador, apesar da exibição de ontem abaixo da crítica, não só dele, mas renovou o contrato de empréstimo. Corinthians e New York City, lá dos Estados Unidos, entraram em acordo. Coringão, pelas minhas apurações, vai gastar 5 milhões de reais para esticar o empréstimo até o final do ano, ou seja, Thales Magno, que queria ficar, vai ficar pelo menos até dezembro. E o Corinthians desembolsa mais ou menos 5 milhões de reais pela manutenção do jogador por mais um período. Muito a pena, um dinheiro bem gasto. Baita reforço, né? Você não acha no mercado hoje, Paulo? Eu não vou entrar no mérito se é muito, se é pouco. Eu tô analisando a parte técnica. É um reforço, o Corinthians não poderia abrir mão do Thales, apesar do Ramon não estar dando a devida importância que o Thales merece. Ontem entrou no jogo, não teve muito bem não, mas eu gosto demais do Thales, jogador para quebrar linhas e tal, eu gosto demais. Seria interessante comprar o Thales, né? Mas como não dá, se já ficar até o final do ano, já eu acho ótimo, Paulo. Eu acho muito arriscado nesse esquema tático do Ramon, você colocar Thales, você colocar Memphis, Yuri Alberto e Romero. Acho muito arriscado. É muito vulnerável, vai ficar muito vulnerável a parte defensiva do Corinthians. Arriscado é você dar muito jogador na mão do Ramon, Sim. Ele não sabe o que fazer com os caras. O que você faria, Paulo? Esse é o problema. Né? Isso é arriscado, você dá muitas opções para ele. Não, na realidade, você tem que dar oportunidade para o Igor Coronado. Porque o cabeça pensante ali no setor de meio campo é o Igor Coronado no lugar do Garro. Obrigada, Paulo. Obrigada, Garrafa. Muito obrigada a você também. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.